Fala pessoal, escala. O que você precisa entender sobre escala? Escala nada mais é do que a relação entre o tamanho de um desenho sobre uma medida real, uma medida no mundo real. Por exemplo, onde é que a gente vê escala? Em mapas. O que acontece? Imagine que você tem a distância entre duas cidades no mapa, tem uma distância x. Se esse mapa estiver na escala, por exemplo, de 1 para 5.000, isso quer dizer que cada 1 centímetro no desenho irá valer 5.000 centímetros no mundo real. Então, o problema de escala é o seguinte: escala está diretamente envolvida com unidade de medida. Então, sempre que você trabalha com escala, você também está trabalhando com conversão de unidade de medida. E o que é que acontece? Muitas vezes a dificuldade não está nem no trabalho da escala, que é um trabalho de regra de 3, mas está no trabalho da conversão de unidade de medida. Porém, tem um outro ponto de escala que a gente precisa ver. A escala ela também trabalha com a relação de dimensão. Como eu disse aqui, você tem a distância entre duas cidades. Mas e se eu quiser pegar a área de um local? Essa escala ela estará em duas dimensões. E o que acontece? Ela será 1 para 5.000 na dimensão 1 e 1 para 5.000 na dimensão 2, que seria comprimento e largura. Então, na hora de fazer o cálculo, você tem que considerar a multiplicação dessa escala duas vezes. Agora, vamos ver aqui 5 questões de escala para você não errar na hora do vestibular ou na hora do Enem. Essa questão aqui do Enem 2018. Um mapa é representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução que é feita com o uso de uma escala mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. Então, aqui ele explicou o que é mapa e o que é escala. Certo mapa tem a escala 1 para 58 milhões, ou seja, cada 1 centímetro no mapa representa 58 milhões de centímetros no mundo real. Considere que nesse mapa o segmento de reta que liga o navio à marca do Tesouro meça 7,6 centímetros. O que é que a gente vai trabalhar? Regra de 3. Se 1 está para 58 milhões, isso quer dizer que 7,6 centímetros está para x. Então você vai fazer x é igual a 58 milhões vezes 7,6, que vai dar quanto? Vezes 7,6 dá 440 milhões e 800 mil centímetros. Mas vamos aqui na pergunta. A medida real em quilômetro desse segmento de reta é. Então, por que eu disse que é conversão de unidade de medida? Porque nesse ponto a gente está em centímetro. De centímetro para metro, a gente divide por 100. Então, corta duas casas, dois zeros. Então, a gente aqui tem agora em metros. Mas de metro para quilômetro, a gente divide por 1.000, corta mais 3 zeros. Então, a resposta 44084.408 quilômetros. Então, muitas vezes a questão pode lhe atrapalhar na hora desse resultado final. A próxima questão, sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou com sua régua que a distância entre as duas cidades, A e B, era 8 centímetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala de. Então, agora a gente vai pegar a medida real e transformar em escala. A gente sabe que ele está de 8 para 8 centímetros para 2.000 quilômetros. Precisamos transformar para centímetros para não confundir no final. 2.000 quilômetros, multiplica por 1.000, adiciona 3 zeros, transformei para metros. De metro para centímetro, multiplica por 100. Então, a gente vai adicionar aqui um total de 5 zeros. A gente quer saber, se for 1 centímetro na escala, quanto
vai ser o valor de x. Então, x aqui, 8x é igual a, aqui a gente tem 200 milhões, né? 3, 6, 8. Então, x é igual a 200 milhões dividido por 8. Você vai fazer aí essa conta dividido por 8, que dá 25 milhões. Ou seja, a escala é de 1 para 25 milhões. Onde é que está a chance de errar essa questão? Na hora de transformar a unidade de medida. Então, toda questão de escala é uma questão de conversão de unidades, de medidas. Essa questão aqui foi uma questão de um simulado, ela é bem interessante porque ela diz o seguinte: um escritório de arquitetura construiu uma maquete que representa um conjunto de prédios residenciais com área de lazer. A área de lazer desse conjunto de prédios conta com salão de festas, área de churrasqueira, quadra e uma piscina. A equipe do escritório conferiu várias medidas da maquete e percebeu que a piscina na maquete tem volume de 120 ml. O que é que acontece aqui? A gente está trabalhando, ó, volume ml. Se a maquete foi construída na escala de 1 para 50, então o volume de água que a piscina real deve conter, ó, metro cúbico. Como eu falei, questão de escala também é questão de dimensão. Se a gente está trabalhando com volume, estamos trabalhando em três dimensões. Então seria 1 para 50 no comprimento, 1 para 50 na largura e 1 para 50 na altura. O que é que a gente vai fazer? 120 m 1 está para 50, assim como 120 está para x. Perceba que eu estou trabalhando, eu estou deixando ainda em ml, porque a gente no final vai fazer a conversão de ml para metro cúbico. Como que a gente faz isso? Primeiro a gente tem que lembrar que 1 metro cúbico são 1.000 litros, certo? E 1 litro são 1.000 ml. Então, a gente consegue fazer essa conversão. Porém, esse 1 para 50 é de uma dimensão. Então, eu vou fazer vezes 50 vezes 50 de novo, porque eu estou aplicando três dimensões. É como se eu posso fazer direto, mas eu poderia fazer separado. Descobrir uma vez, fazer novamente e novamente. Mas como eu sei que eu posso multiplicar a escala pela quantidade de dimensões, então 50 uma vez, duas vezes, três vezes, seriam 50 ao cubo, eu posso resolver direto. Então vai ficar 120 vezes x é igual a 120 vezes 50 ao cubo. Isso aqui dá 15x é igual a 15 milhões. Qual o problema? Se você está desatento, você marca logo a letra A. Cuidado, certo? Porque não é a letra A. Porque aqui a gente tem ml, mililitro. E o que é que a gente viu? 1 litro são 1.000 ml. Então, se eu quero transformar de ml para litro, eu divido por 1.000. Dividir por 1.000, cortar 3 zeros. Se eu quero agora de litro para metro cúbico, 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então, eu divido por 1.000 de novo. Então, x é igual a 15 metros cúbicos. Resposta aqui, letra D. Mais uma questão, também de Enem. Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto, há informações dizendo que se trata de uma peça em escala 1 para 400. E o seu volume é 25 centímetros cúbicos, ó, igual à questão anterior. O volume do monumento original em metro cúbico então, se a escala está 1 para 400 e eu sei que 25 centímetros cúbicos vai ser para x. Então, o que é que eu vou fazer? Lembrar que a escala é dimensão. Uma dimensão, comprimento, duas dimensões, área,
3 dimensões, volume, então, vezes 400, vezes 400 de novo. Então, 25 vezes 400 dá 10.000, vezes 400 dá 4 milhões, vezes 400 dá 1 bilhão, x é igual a 1 bilhão e 600 milhões de centímetros cúbicos. Mas a questão nos pediu volume em metro cúbico. Lembrando a tabela, metro, decímetro, centímetro. Porém, como é ao cubo, sempre que eu ando para cá, eu multiplico por 1.000, ou seja, quando eu volto, eu divido por 1.000. Então, eu vou dividir por 1 milhão. Se eu estou andando de centímetro para decímetro, dividir por 1.000. De decímetro para metro, eu divido por 1.000 de novo. Dividir por 1.000, nesse caso, é só cortar os zeros, então. Corta 3, cortam 6 zeros. X é igual a 1.600 metros cúbicos. E nossa quinta questão, vamos ver essa aqui, ó. Para uma atividade realizada no laboratório de matemática, o aluno precisa construir uma maquete da quadra de esportes da escola que tem 28 de comprimento por 12 metros de largura, então, metros. A maquete deverá ser construída na escala de 1 para 250. Se você está gostando da aula, curte aqui e segue aqui o canal, que vão ter várias aulas focadas em vestibulares, Enem e nos conteúdos da escola também, tá? Então vamos lá. A maquete é de 1 para 250. Então, 1 para 250 é a nossa escala. Qual a medida do comprimento e da largura em centímetros? De metro para centímetro, a gente multiplica por 100. Então, ó, 2.800, 1.200. Então, você vai fazer essa conta duas vezes. Se 1 está para 250, x está para 2.800. E se 1 está para 250, y está para 1.200. 250x é igual a 2.800, x é igual a 2.800 dividido por 250. 2.800 dividido por 250, que dá 11,2. 250y é igual a 1.200, y é igual a 1.200 dividido por 250. 1.200 dividido por 250, que dá 4,8. Essas seriam as nossas medidas. Então, fica aqui uma aula sobre escalas e um forte abraço e até o próximo vídeo.